Fala pessoal, tá começando mais um podcast Jovens Adoradores. Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Já quero falar pra você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você aí receber as notificações quando tiver vídeo novo. Quem que é o meu convidado de hoje? Pastor Daniel, e nós vamos falar sobre missão. Então vem com a gente. Gente, vai ser top demais. Não sai daí, junto com a gente. Sejam bem-vindos. Paz para todos. Está começando mais um podcast Jovens Adoradores e hoje eu estou recebendo ele, Pastor Daniel Roots. Seja bem-vindo, meu querido. E aí, mano? Tudo bem? Firme. Paz. Firme. Como é que tá? Paz. Graças a Deus. Tudo na benção? Na benção. Gente, o Pastor Daniel, ele é pastor, né? Aqui da comunidade Aprisco. E hoje nós temos um prazer aí de estar recebendo, viu, pastor, você aqui no nosso podcast Jovens Adoradores. Tem um tempo que nós estamos fazendo esse trabalho, você já conhece, já participou outras vezes, né? Seja muito bem-vindo aqui, cara. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui nesta manhã, né? Para falarmos aí daquilo que Deus tem feito na vida desse grande homem de Deus. Pastor, você, podemos dizer que o cara já se tornou um missionário. Um missionário. Mas assim, né? Você ficou um tempo, né? Sua primeira missão, assim, que você foi mesmo, que você acredita que o Senhor te enviou, foi para a Amazônia, né? Foi. O ano passado, né? Nós estamos falando hoje aqui, 2023. Em 2022 eu fui, em novembro. Fiquei lá 30 dias. E assim, a gente... há algum tempo o Senhor vem incomodando, né? A questão ministerial. Durante muitos anos, eu e a Alana, né? Minha esposa, nós cuidamos de casais lá na comunidade Aprisco, né? E foi bênção, foi quase 10 anos a gente cuidando de casais. E, cara, eu saí muito, viajei muito, né? Preguei muito, ensinei muito, ajudamos muitas pessoas, cuidamos de muitas pessoas, mas foi acontecendo que o Senhor foi fazendo essa transição, né, ministerial. Eu acredito também muito pela necessidade de hoje. O Brasil, ele é um celeiro de missionário, mas a igreja, principalmente nos últimos anos, ela deixou de colocar o recurso que entrava, né, que era muito, né, para o campo e começou a investir em estrutura. E a gente sentiu isso na Aprisco, que a gente precisava entrar nessa... A verdadeira missão, né, da igreja é os povos não alcançados, né, os confins da terra. Jesus podia ter deixado qualquer outro tipo de instrução. Quando ele fala as últimas vezes com os discípulos, né, mas ele deixa bem claro que o id é a prioridade, os confins da terra é a prioridade, né? E a gente entende que lá em Atos capítulo 1, quando ele fala, né, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. E aí eu acho que a igreja parou em Jerusalém, parou na Judéia, estaqueou em Samaria e esqueceu dos confins, né? Os confins. E os confins, o pastor Wellington, ele exige muito, muito, muito esforço. Então a igreja, acho que ela não entendeu isso e estagnou aí. Então, assim, por isso que a gente entendeu, né? O pastor Wesley também entendeu que a igreja precisa estar nesse ID. Sim. Entramos nessa veia missionária, porque a gente já apoiava, né, alguns missionários no campo, lógico, de forma bem isória, né? Não era tão significativa, mas o Senhor vem nos incomodando. E aí a gente fez essa transição ministerial. Hoje eu não cuido mais de casais, né? Você pode falar assim. E assim, junta tudo, né? Porque a gente entendeu lá no ministério, na Aprisco, que, cara, é o pastor de casais, né? Durante muitos anos eu fui considerado assim. Muitas pessoas chamam até hoje, né? Até hoje pastor algumas. Daniel, pastor de casais. É o pastor de casais. E, cara, é uma bênção, isso é bênção demais. Mas o que acontece? A gente começava a ver que a responsabilidade caía sempre num homem só, né? Uhum.
Só em você. Tipo assim, se tinha alguém que tinha que cumprir tudo aquilo que precisava ser cumprido Era o pastor em Daniel. relação a casais, tinha que ser o Daniel, né? Os outros não precisavam. De jeito nenhum. E aí a gente viu que não, esse negócio tá errado. Tem alguma coisa que não tá certa aqui. Então, se a gente meio que extinguiu o Ministério de Casais na Aprisco, não existe mais Ministério de Casais. Lógico, vão ter atividades, vão ter eventos, vão ter aconselhamentos. Sim. Não vou parar de aconselhar, não vou. Mas não existe porque todos os líderes, pelo menos a base de liderança, Sim. a base da igreja, de quem tem algum a fazer na igreja, tem que viver a mesma coisa que um pastor de casais tem que viver. Sim. E ter o mesmo entendimento e ter o mesmo empenho para que isso dê certo. E aí a gente fez isso. E agora todos os pastores lá têm autoridade para, inclusive, né, Vossa Senhoria, Meu pastor, Deus. para poder falar de casais, porque, cara, Paulo fala, né, para Timóteo lá no capítulo 3, se você não cuidar bem da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja? Né? É isso aí. Então levanta homens que sejam homens que cuidem bem da sua casa, porque senão ele não vai cuidar bem da igreja. Aí a gente entendeu dessa forma. E aí, né, falando sobre a missão, essa transição é uma transição complicada, difícil. A gente, é igual eu tô falando, a gente já tinha saído várias vezes para ministrar, para ajudar, mas não dessa forma. A Amazônia, ela nos exigiu, como é que eu posso falar, um empenho maior. Bem maior. E aí eu fui para lá em novembro de 2022, fiquei lá Sim. 30 dias. Conheci lá o pastor Davi e a pastora Neide, que são os líderes lá da base da Vale da Amazônia. E a gente teve muitas experiências lá. Glória a Deus, pastor. Pastor, e você vê que nesse tempo agora, o Senhor está nos direcionando né, para essa questão de missão, né? O Senhor tem pressa nisso. O senhor vê que, diante da visão do Senhor, né, pastor, o senhor vê que é necessário nesse tempo, né, a gente realmente mover a igreja, né, para essa questão de missão? Pastor Welles, essa não é que é o tempo, a gente não tem mais tempo, na verdade. Não tem mais tempo. Se você for olhar de forma escatológica, nós estamos sem tempo nenhum, né? Mas não entra no mérito dessa questão porque Sim. é bem complexo, mas a gente está sem tempo. Mas vamos esquecer que a gente está sem tempo. Quando a gente não faz aquilo que Jesus mandou a gente fazer, a gente é desobediente. Então, se eu não faço, eu estou desobedecendo. Sim. A igreja ela pode ter várias ramificações, ela pode ter várias funções, ela pode atuar em várias áreas, mas todas elas precisam terminar fora da igreja. Quando eu digo fora da igreja, fora das quatro paredes. Sim. Não tem problema você ter uma grande estrutura, não tem problema você ter um som bacana, você ter uma mesa de som bacana, você ter Microfone de qualidade. não tem problema você ter esse tipo de estrutura. Mas se você tem esse tipo de estrutura, você tem recurso para esse tipo de estrutura, e não empenha o mesmo esforço para fora dessas quatro paredes, você está desobedecendo. Então, o dia que... E isso a gente está tentando deixar bem claro lá na Aprisco. O dia que a gente investir mais em coisas do que em pessoas, a gente vai cobrar uns dos outros. Se a gente identificar, a gente vai cobrar uns dos outros. Pode dar briga, viu? Isso aí dá briga. Né? Dá briga na igreja. Aí dá briga. Qualquer igreja. Então, assim, pode ter, não tem problema. Porque a gente considera que o templo, né, a estrutura, ela é um quartel-general onde você se reúne para ter um ponto de saída, um start, né? Uhum. É uma partida ali. É como se fosse uma corrida e o start, a partida é a igreja, não é o final. A igreja não é o final, o templo não é o final. Sim. Então a gente entende dessa forma. Eu entendo dessa forma. Uhum. Então o dia que a gente começar a investir mais em estrutura do que fora dela, nós estamos errados. Porque, cara, não faz sentido. Jesus não morreu para você ter um ar-condicionado na igreja. É verdade. Pra você ter uma poltrona pra você sentar. Uhum. Não. Você pode ter, não tem problema.
Mas se você tiver isso e não tiver investindo o mesmo valor fora, tá errado. Tá errado. Nós estamos, às vezes a pessoa investe muito dentro da igreja e esqueceu de... Esqueceu. E assim, ó, às vezes até entendo que no começo precisa ter um empenho porque precisa dessa base aí. Vamos falar dessa forma. Precisa dessa base, né? Sim. Precisa desse local de reunião e tal. Entendo. Mas, cara, chegou ali no mínimo necessário para ter uma estrutura, para ter um mínimo de conforto. Cara, a partir disso, começa a direcionar recursos para fora da igreja. Sim. E sim, a gente acostumou, os pastores do Brasil acostumaram mal os membros da igreja. E aí, pastor, as pessoas estão indo para a igreja parecendo que não vai para o cinema. Tem que ter poltrona. Fui pra Disney agora. Então, assim, não tem problema ter estrutura. Pode Sim. ter, mas, cara, tem que investir fora. Fora. E não é só... Nós temos que começar. A igreja tem que começar. Se ela só faz culto, se ela só reúne... mas tem que ensinar a palavra. Tá, cara, tem que ensinar a palavra, mas isso não é o principal. É igual Paulo fala assim, gente, vamos deixar esses princípios aí elementares do evangelho, batismo, conversão. Se der tempo, nós vamos falar. Uhum. Paulo falando, Hebreus fala, né? Mas eu acredito que seja Paulo que falou. Que escreveu Hebreus. Então, se der tempo, nós vamos falar, mas vamos começar a falar de coisa mais importante, que é fora da igreja. Então, assim, tem que começar. Às vezes, na igreja local, a igreja não consegue, ou não tem nem vontade de impactar o bairro onde ela mora. Às vezes nem o bairro onde a igreja foi implantada, às vezes as pessoas em volta nem conhecem a igreja. Não querem. Então a gente precisa mudar o conceito da igreja, né? Ela precisa ser impactante, ela tem que impactar fora e tem que começar. Se ainda não dá para ir para os confins da terra, pelo menos no bairro ela tem que começar a fazer evangelismo, ela tem que começar a investir em pessoas. E o recurso, cara, vem quando a igreja tem essa intenção. Sim. Porque a grande dificuldade é financeira, a gente sabe disso, né? Lá na Amazônia a gente viu que, cara, qualquer valor é pouco. E assim, a igreja às vezes ela não sabe disso, mas você tem que ir lá para você saber. É isso você mesmo. tem que sair fora das quatro paredes para você saber a necessidade, o que precisa, a quantidade. Porque, pastor, a igreja, no última pesquisa que foi feita, última pesquisa não, em 2014, a pesquisa de 2014 ou 2015, não me lembro bem. A igreja brasileira movimentou mais de 21 bilhões de reais. Meu Deus. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Cara, 21 bilhões de reais. Com menos da metade disso, você consegue, durante um ano, sustentar todos os missionários que estão no campo, no Brasil. Com menos da metade disso. Meu Deus. Todos. Estou falando todos. Todos os missionários. E aí, eu falei menos da metade. E aí, se você pegar outra metade e investir em estrutura, tá beleza. Mas menos da metade desse valor, 21 bilhões de reais, ele manteria durante um ano, pelo menos, todos os missionários que estão no campo. Meu Deus. Eu ia até fazer uma pergunta, pastor. O senhor que foi para a Amazônia, como que foi quando você chegou lá, né? Quando você chegou lá, qual que foi o primeiro impacto? Né? Fala um pouquinho para nós aí de como que foi, porque você está numa realidade. É igual você falou, tem que ir. Então, você está falando de algo que você viu, que você testificou, né? Foi engraçado porque eu saí daqui com uma expectativa grande, né? Muito grande. Quanto tempo de voo? Como que é que foi? Pastor, como qualquer pequena igreja, né? A gente teve que rebolar, como diz o outro, para poder levantar o recurso. É isso. Então, eu ficava de madrugada olhando passagem de avião, passagem aérea mais barata. E, na medida do possível, a gente ainda conseguiu uma passagem mais barata. Mas eu tive que pegar 3 aviões para ir e 3 para voltar. Meu Deus. E outra, eu fiz uma escala meia doida, né? Eu saí de Uberlândia, fui para
para São Paulo. E de São Paulo eu fui... Não, mentira. Uberlândia, Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui para Manaus. Pra Manaus. Isso. Então peguei três voos. Para voltar, eu peguei de Manaus, fui para Fortaleza. Depois eu vim para Uberlândia. Então fiz uma escala meia doida. Mas por conta da questão financeira. Assim, ó, eu fui com a expectativa muito grande. Uhum. E realmente, a expectativa era alta demais. E é normal, né? Você pensa, uma igreja de 30, 40 membros, na época a gente tinha isso. Hoje a gente está com o dobro disso, né? Em menos de um ano, mas na época a gente tinha 30, 40 membros na igreja. É. E a gente precisava levantar recursos, e a gente conseguiu o recurso, né? Para ir. Mas assim, ó, eu juntei financeiramente, nós estamos falando, gente, para quem está assistindo, uma realidade de uma igreja pequena, tá? Nós somos uma igreja hoje muito pequena ainda em relação a outras igrejas. É tudo, em passagem aérea, alimentação, ajuda de custo que a gente deixa com eles lá para a gente. Eu fiquei lá 30 dias, então precisava comer, precisava de lugar para dormir e tudo mais. Mas a gente não gastou quase que nada lá em ajuda de custo. Para você ter uma base, os 30 dias em recursos que eu deixei lá para eles de ajuda de custo, eu não pagava 4 diárias de um hotel aqui na nossa região. Meu Deus. Tipo assim, eles me cobraram um dinheiro que... vergonhoso, né? Aos nossos olhos. Mas porque a gente pensa que tem que dá para fazer alguma coisa, não dá, não. E eu ainda tive que mandar mensagem para os irmãos. Nós estamos precisando aqui de mais um recurso aqui. Não precisa fazer isso e fazer isso, aquilo outro. Meu Deus. E o dinheiro não dava. Não dava. Porque eles vivem na fé. Eles vivem na fé. Tipo assim, durante o dia, eles esperam... Acorda de manhã, não tem às vezes a que a gente fala mistura, né? Sim. Pro almoço. E quando dá 10 horas, alguém manda. Lá funciona assim. Meu Deus. É viver sobre fé mesmo. Sobre fé. Então, assim, quando eu cheguei lá, a minha expectativa era altíssima. Quando eu cheguei lá, eu me espantei. Porque, cara, eu sabia que era difícil, eu sabia que tinha problema, eu sabia que era desafiador, mas não a esse ponto. Você não achou que era tanto? Porque a nossa realidade é muito boa aqui, cara. A gente não sabe. Às vezes a gente reclama, né, pastor, de barriga cheia, né? Demais. Não sabe o que as pessoas lá passam, não sabe a situação deles lá. O que é algo assim... algo que você pode falar que, enquanto você estava lá na Amazônia, algo assim que impactou sua vida, que te marcou, assim, que te marcou, algo que você pode falar assim, ó, pastor Welles, cara, isso aqui, quando aconteceu isso, ou quando eu vi isso, o que mais te... Eu vi muitas coisas, né? Você vê muitas coisas. E em 30 dias, então... Porque geralmente o pessoal vai nas expedições para ficar 10, 15 dias. Uhum. Inclusive, o dia que eu falei com o pastor Davi e a pastora Neide, falei, não, mas eu quero ficar 30 dias. Eles até espantaram. Porque ninguém quer. Ninguém vai para ficar lá 30 dias. Só te perguntar, pastor, esses pastores que você disse são os líderes? São os fundadores e líderes da Vale da Amazônia, que é a nossa parceira agora, né, lá na Aprisco. E quando eu falei, não, eu quero ficar 30 dias, pastor, mas aí o senhor vai ter que ir em várias expedições, o senhor está acostumado e tal. Eu falei, não, eu quero ir. E assim, para mim ia ser um desafio, mas psicologicamente eu estava preparado, né? Fui militar há muitos anos e a gente acaba gostando desse tipo de desafio. Mas, cara, na hora que eu cheguei lá, eu vi muita coisa mesmo. Mas o que mais me impactou, pastor, é ver as crianças tão largadas e tão abandonadas pelo sistema, igual é lá. Meu Deus. Principalmente as crianças. Porque é um mundo diferente. É fora da nossa concepção aqui. É fora da nossa realidade. Você acha que o SUS é ruim aqui, né? O pronto-socorro, a UPA. Cara, se tivesse uma UPA só. Lá. Numa comunidade, uma só. Com médicos disponíveis, uma. Tipo assim, médico aparece lá a cada 2 meses e assim, ele vai e fica um dia para fazer os atendimentos da comunidade ali, no caso. Todo mundo junto. E, tipo, você tá entendendo? Entendi. E eu vi crianças com doenças
que aí ela tem que esperar o outro mês para o médico atender ela. E assim, o médico vai atender daquele jeito, né? Ele não vai dar uma atenção, ele não vai pedir um exame, ele pode até pedir o exame, mas o Ribeirinho, por exemplo, ele tem que sair lá da comunidade dele e rasgar lá para a cidade mais próxima. É complicado, é difícil. Meu Deus. Então, assim, o que mais me impactou foi isso, foi o descaso que o sistema tem com esse povo e principalmente com as crianças. E em contrapartida, eu vi pessoas e, cara, a maioria, nem evangélica não é, mas que tá lá. Tá lá. Que tá lá. Ajudando. Que tá ajudando. Médico, psicólogo, enfermeiro, professor. Algumas comunidades que têm alguma escola estruturada, com o mínimo de estrutura, Sim. cara, aqueles professores são heróis. Eu fui numa visita lá, numa comunidade, lá em Pacatuba, a comunidade chama. E lá tem uma escola lá que ela é até bem estruturada no ponto de vista, né, daqui, da comparação que nós temos. E, cara, os professores são heróis. Porque principalmente na época da seca, né? Então as águas estão baixando lá nessa época. E aí, começo de novembro ali, meio de novembro, eles já não tem mais aula. Sim. Porque tá na seca. Lá é assim, ó. Para nós, as ruas, para eles lá é rio. Para nós, os carros, para eles são os barcos, né? As canoas. Sim. Então, quando a água baixa, você tem que andar demais. Aí fica difícil fazer tudo. Por isso que quando eu gosto de ir na seca, né? Até semana passada, eu estava conversando com o pastor Davi, né? E, pastor, as águas já estão baixando aqui. E o senhor só vem na seca, né? Eu falei assim, não, pastor, eu gosto porque eu me sinto mais útil, né? Porque a gente tem que andar demais e com cesta nas costas para poder levar pro pessoal. Porque, cara, andar 20 quilômetros, 25 quilômetros para poder ir na cidade, ou pelo menos para pegar o barco para ir para a cidade, Sim. é muita coisa. Então as águas estão baixando. Então, quando eu cheguei lá e vi aqueles professores lá, cara, eles são heróis. A gente até fez uma oração lá no dia que a gente foi Deus que preparou o dia. Certeza que foi Deus. A gente saiu para visita e vai visitando as casas, né? Andar, tem que andar. E nesse dia, já era a segunda turma de expedição. Como eu já estava lá 15 dias, o pastor Davi e o pastor Eneide me pôs como responsável das visitas, porque eu já tinha ido, já sabia como é que... E tinha um rapazinho que nos ajudava lá, guiava a gente. E a gente ia nas casas, pastor, não achava ninguém nas casas. E nós visitando as casas tudo, e ninguém nas casas. Eu falei, gente, mas não é possível, Onde né? que esse povo tá, ué? Não vamos visitar ninguém desse jeito. Aí, por fim, a gente falava, então vamos embora, vamos voltar para a base. Porque não tinha jeito de atravessar o rio também, porque estava muito seco. E é mais perigoso. Jacaré, lá é mato, jacaré. E cobra também. Não, cobra tem muitos, mas eu mesmo não vi. Eu vi uma só no dia que a gente estava lá na base, mas foi só. Pequena, uma cascavel pequena. E a gente tava indo embora aí até com o Andrei, que é o menininho que guiava a gente lá. Menininho que eu falei, tem uns 15, 16 anos. Ele falou, não, pastor, vamos lá só para você conhecer onde eu estudo, então. Aí a gente pegou, então vamos lá. Quando a gente chegou na escola, estava lotada a escola, porque já tinha terminado as aulas, estava tendo reunião de pais e professores para entregar nota, entregar boletim, lotado. Aí eu falei, tá aqui o povo, aqui, esse aqui. Achei o povo, por isso que eles não têm casa. E eles estavam lá na sala, na área de reunião lá, que era um salãozão coberto. A gente chegou lá e aí a líder da comunidade estava lá e ela sabia que a gente era da Vale da Amazônia e ela conversou com o diretor para depois que acabasse a reunião a gente fazer uma oração pro pessoal. Sim. E aí o diretor, não, manda ele sentar aqui. Ainda me pôs sentado lá na mesa dos professores lá, esperando a reunião acabar e eles conversando com o povo. Meu Deus. E aí a gente tava lá, aí quando acabou os assuntos da escola, ele pediu a palavra e falou com todo mundo, né? Se o pessoal aceitava, a oração e tal. Pastor, eu comecei a falar do amor de Deus e da palavra de Deus e tal. E só via 1, 2, 3, quando foi 10, 15, tudo chorando. Meu Deus. E lá o Senhor
tocou no meu coração. Daniel, ora, porque eu vou curar pessoas aqui de enfermidade física. E aí a equipe que a gente estava, né? A gente foi distribuindo para orar. E tem até um testemunho maravilhoso lá. A gente estava... Uma mulher veio pedir oração. E ela era uma das líderes da comunidade. Ela não era... Não sei se ela era líder, pastor, eu não lembro. Ou se ela era vice-presidente da comunidade. Ela era alguma autoridade dentro da comunidade. Sim. E ela tinha uma enfermidade. Ela falou com a gente lá e tinha uma enfermidade. E eu fui orar por ela. E aí Deus falou assim, ela vai ser curada agora. Aí eu parei de orar para ela e perguntei, você está com alguma enfermidade física no corpo? E ela falou, não, eu apareci um nódulo assim na perna, assim, ó, no rumo do quadril. E ela foi mostrar assim, lógico, né, por cima da roupa, e um caroço. Aí eu chamei uma das irmãs que estava com a gente, inclusive nós encontramos com elas, nós estamos em agosto, né? Você foi também no encontro profético lá da MCM. Inclusive a gente encontrou com ela lá, aquela moreninha. Aquela moreninha. Uhum. E aí eu chamei ela, falei, vem cá, irmã, põe a mão na perna dela aí. Pastor, e nós começamos a orar e o caroço sumiu na hora. Meu Deus. Na hora, assim, Bento. E foi uma bênção, cara. E o povo chorando e mover do Senhor. A gente fez um apelo de aceitar Jesus, pessoas reconciliaram com Jesus. Glória a Deus. Deus preparou aquele lugar, preparou aquele momento, para aquele momento, cara. Quer dizer que o Senhor te levou naquele momento, no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. No momento certo. Assim, foi tremendo, assim. E lá é palpável, sabe? A glória de Deus é palpável. O pastor Davi, ele fala assim, a Amazônia é o Éden. Meu Deus. Ele fala assim. É forte, hein? Aí eu falo, cara, é mesmo, né? Porque Deus tá lá, cara, assim, ó, muito fácil. Assim, da mesma forma que você tem a glória de Deus muito presente, também tem os desafios espirituais, né? Sim. O inimigo também tem ele vai querer atuar mais. Mas, cara, é tremendo, é uma bênção. Eu falo que e Deus me deu muitas palavras lá, muitas palavras para mim, muitas direções para mim, muitas. Todo mundo me pergunta, eu falo, meu coração ficou lá. No entanto, que ficou tanto lá, né, pastor, que parece que alguém vai voltar para lá, ué. Vou. Agora em novembro nós estamos de novo. Nós vamos de novo em novembro. Inclusive, quem quiser nos ajudar, por favor, nos ajude, principalmente financeiramente. Ah, pastor, mas é dinheiro, gente. Precisa de dinheiro para fazer. É isso mesmo. É dinheiro. A gente precisa das orações de vocês, a gente precisa do compartilhamento daquilo que é feito lá, mas a gente precisa de recurso financeiro. Não tem jeito de você fazer sem. Então, a gente vai para lá em novembro. Aí, por que eu falo a gente? Porque quando eu vou, eu não levo só a minha casa, eu levo a Prisco, eu levo a cidade. Sim. Foi uma das coisas que Deus falou para mim quando eu cheguei. Você não foi lá representar a sua igreja, não, Daniel. Você foi representar uma cidade. Porque Araguari, pastor Elis, vai se tornar um celeiro de missionário. Em nome de Jesus, eu creio. Fala amém aí, querido. Pelo amor de Deus. Pastor, mas tem gente já, tem igreja que cuida de missionário, mas não como deveria. Não como deveria. Sabe assim, ó, você ter cada igreja na cidade. Imagina, pastor, cada igreja da nossa cidade de Araguari hoje, cada igreja, se ela tivesse um missionário no campo, que ela sustentasse, só um. Nós temos aqui na cidade mais de 100 igrejas, não tem? Ah, tem. Tem, não tem? Tem. Mas vamos pôr que nós temos aí 30 igrejas com estrutura. Tem? Tem. Você acha que tem? Tem. Pelo menos 30? Tem. 30 igrejas que conseguem manter um missionário lá com um salário mínimo por mês, você acha que tem? Ah, tem. Porque você vai falar assim, pastor, mas um salário mínimo, o missionário lá, se ele for sozinho, se ele for solteiro, um salário mínimo ele mantém lá. Por quê? Porque o custo de vida lá não é tão alto, principalmente porque você está focado em outras coisas. Sim. Então, o que você tem mais de caro lá é imóvel. Então, alugar uma casa, uma coisa desse tipo. Mas o missionário aluga uma casa, com ele mais 5. Sim. E aí divide o aluguel, fica barato. Ele não quer ir lá para ter regalia. Então, pastor, por que eu estou falando um salário? Porque, gente, eu vi missionário lá que foi enviado por igrejas de outras cidades, outros lugares, que mandou recurso para ele 3 meses, depois não mandou mais. Deixou ele lá. Abandonou ele no campo. Meu Deus. E o cara não quis ir embora porque grita dentro dele a obra. Então ele está vivendo na fé mesmo. Meu Deus. E a igreja não consegue manter o cara com R$1.200, R$1.300, cara.
Isso é uma vergonha para a igreja. É. Igual eu te falei, em 2014, 2015, 21 bilhões, mais de 21 bilhões de movimentação financeira dentro da igreja evangélica. E você não consegue manter um missionário com um salário mínimo por mês no campo. O cara está fazendo coisa que você não quer fazer. É. Ele está indo no lugar que você não quer ir. É verdade. Ele está te representando, representando o corpo, representando a igreja. É. Então, assim, cara, para não falar ofensas aqui, para mim não ser grosso, porque sabe que eu sou um pouquinho. Tem hora que mas para ser bem cordial aqui, é uma vergonha. É uma vergonha, cara. Eu vi, não foi 1, 2, não. Eu vi 2, 3, 4 missionários. Várias pessoas. Que foram, a igreja manteve ele lá 3, 4 meses e depois não mandou mais recurso. Meu Deus. E o cara não quer vir embora porque o cara grita, dentro dele grita a missão. Então, é isso que eu tô falando. E nós vamos lá em novembro. Só que dessa vez, pastor, eu não vou sozinho. Eu vou levar algumas pessoas comigo. Algumas pessoas que eu falo assim, pelo menos 2 jovens. Por quê? Eu preciso começar a queimar os corações igual o meu queima. E o reino de Deus, ele não é 1 mais 1. Ele é multiplicação, né? Sim. Então a gente vai pegar esses jovens para poder incendiar eles, para eles entenderem. E a igreja também já está entendendo mais. Eu sei que é um processo lento, né? Mas com o passar dos anos. Porque, cara, Deus deu várias direções, como eu falei. E uma delas eu devo ir para lá o ano que vem para ficar lá. Eu devo ir para ficar lá um ano e meio, mais ou menos. A gente está organizando tudo isso, mas para isso, igual eu estou falando, precisa de recursos, precisa de organização, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 10 e Maria Luísa agora que está fazendo 3 meses. Então, glória a Deus. A gente tem que organizar para a gente não ir de qualquer forma. De qualquer forma. Principalmente por causa das crianças. Porque se for só a gente, era tranquilo, né? Mas a gente vai para lá. A gente está organizando. Então eu vou também agora em novembro para organizar isso tudo. Já para deixar mais ou menos esquematizado, como que vai ser, como vai ser a transição. Né? Eu tenho que ir quanto tempo antes para arrumar. Mas a gente vai indo. Então, por isso que eu estou falando, a gente precisa da ajuda das pessoas. Oração, a gente precisa da divulgação, mas a gente precisa do recurso. E a gente está correndo atrás disso. A gente está, inclusive, vou fazer um jabá aqui. A gente criou a plataforma da Aprisco de cursos. Sim. Estudo bíblico. Ah, mas está cobrando para ter estudo bíblico? Não, irmão, você não vai pagar para ter estudo bíblico. Você está pagando para nos ajudar na missão. Essa plataforma ela é única e exclusivamente para a missão. Sim. Então, todo recurso que entra na plataforma, quem comprou o curso bíblico, todo recurso vai direto para a missão, vai para a missão. O objetivo é esse. Então, quem puder e quem quiser, compra o nosso curso. Assim, ó, para quem nós só que estamos falando aqui é suspeito, mas as aulas são... A gente é suspeito para falar, mas assim, ali tem conteúdos riquíssimos. Demais. Assim, tem coisas que eu nunca ouvi no Brasil. Não, tem coisas que você nunca ouviu no Brasil. Você só vai ouvir se você adquirir. E outra coisa, você adquirindo, você vai estar abençoando a obra missionária. Então, assim, pastor Daniel, se as pessoas quiserem adquirir, né? Ela pode ir no meu Instagram também, lá na bio do meu Instagram. Tá lá Daniel Roots, _. Lá na bio tem um link, lá você clica e já vai cair direto no checkout para comprar. É R$29,90, pastor? Não, mas é caro. Por mês. É muito caro, hein? É caro. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Assim, né? Só abrindo um parênteses aqui. A gente tem que aprender, sabe o que nós temos que aprender? A abençoar o reino de Deus. Sabe? A gente tem que aprender. Às vezes a gente fica segurando, Deus quer te abençoar, sabe? Eu demorei para entender isso. Porque a gente é teimoso, a gente vem de uma questão assim, não, mas é meu dinheiro, né? Não, mas não vai investir dinheiro nisso não sei o que e tal. Querido, você abençoando a obra missionária, você também está se tornando um missionário, né? Então você também a gente tem que abrir a mente, né, pastor? É o momento que nós temos que abrir a mente, e aí tá uma oportunidade para você. E o bolso, né? E o bolso, tira o escorpião do bolso e oferta, homem. Cara, é R$29,90 por mês. Pelo amor de Deus. Você pode fazer no cartão ou no Pix. No cartão é forma recorrente. Não tira o limite do seu cartão. Não tira. Só cobra no dia. No dia. Né? É uma plataforma bem segura. A gente fez pela Eduz, né? Então você pode adquirir lá os cursos vai assistir às aulas, normal. Toda semana vai ter uma novidade.
A gente já começa essa semana a gravar com o pastor Wesley novas aulas, novos temas. Cara, assim... Conteúdo riquíssimo. Riquíssimo. Não tem mas, jeito. pastor, mas eu não tenho tempo desse tipo. Cara, compra então. Só compra. Abençoa. Só abençoar, não vou usar, não vou estudar, beleza. Mas R$30 por mês, cara, R$29,90, para você abençoar o reino de Deus, a gente tem uma meta de ter pelo menos esse ano 50 pessoas dentro da plataforma. 50, pelo menos esse ano. A gente já conseguiu aí, já está com quase 20 pessoas dentro Glória da plataforma. A gente soltou semana passada, né? Nós estamos falando aqui final de agosto, 31 de agosto hoje. Sim. Mas a gente soltou semana passada, já tem quase 20 pessoas. Eu creio que a gente vai ter mais de 50 até o final do ano. Em nome de Jesus. De usuários. Mas esse recurso vai abençoar a missão. E não é para a gente ir para a Amazônia agora, esse recurso. Esse recurso é para a gente tem um objetivo, porque a gente quer ajudar mais o Ilha e a Pedrina lá na Tailândia. Então a gente quer enviar mais recursos para eles, a gente quer projetar a obra missionária fixa para a Amazônia, né? Se não comigo, com alguém que a gente vá mandar também. Mas a gente quer. A gente vai pegar esse dinheiro para esse objetivo, para manter o missionário fora da igreja. Porque para ir para agora, para novembro, a gente já está organizando. Sim. Né? Os dois jovens já estão projetando rifa, vão levantar o recurso para comprar passagem de avião. Já foram escolhidos os jovens? Já foram escolhidos. Por enquanto é no off. No off, Ah, meu Mas Deus já estão tudo organizando. Ontem a gente estava na igreja e eles já estavam organizando lá com a comunicação da igreja para fazer as rifas. Glória a Deus. Já vai dar certo. Em nome de Jesus. Já deu certo, né? Pastor, e assim, eu queria agradecer muito, cara, a sua presença aqui. Valeu. No podcast Jovens Adoradores, porque esse cara aqui, queridos, ele é uma bênção, viu? Uma bênção. E assim, pastor, eu tenho certeza que nesse tempo agora que o senhor vai levar você lá de novo, vocês, né? Porque agora você não vai sozinho. Não. O segredo é esse, né? Sempre ir de fazer discípulos. É isso aí. Então, agora, nesse tempo agora, você tá levando mais dois com vocês, mas eu não vou no barco sozinho, não. Você vai sofrer comigo. Agora você vai sofrer comigo e ainda vai ter que remar. De um lado e do outro. Mas assim, tenho certeza que o senhor vai abençoar vocês lá, né? E a gente vai estar deixando aqui, na descrição do vídeo, embaixo, as formas que você pode estar abençoando, tá bom? O pastor Daniel já falou, mas a gente vai estar deixando aqui. Pastor Daniel, um prazer mesmo, cara, falar com você. E é isso aí, tamo junto. E você vai participar mais desses podcasts aqui. Não, pode chamar. Hoje foi tranquilo, nós estamos falando só da missão, né? Mas eu gosto quando da polêmica, entendeu? Quando né? a gente briga, quando a gente... né? Bate a boca. Chama uns pra fazer uns desafios bíblicos. Tô brincando. Não, mas é bom agradecer, obrigado de novo, a audiência, todo mundo aí. É isso aí. Tem muitos anos, né? Ontem eu te mandei um vídeo lá do começo dos Jovens Adoradores. Você tava com um cavanhaque assim. Eu tava só com um cavanhaque aqui, queridos. E o meu tupete tava igual do Ace Ventura. Tava igualzinho. Uma onda assim, sabe? Tinha uma novela que chamavam como Uma Onda do Mar. E o meu cabelo tá desse jeito. E mais magro também. Bem mais magro, né? Mas agora, né, você tá num projeto fitness aí agora. Tá no projeto, você entrou, né? Agora eu fechei a boca, queridos. Viu? Não tô só na água, não, senão eu morro. Mas assim, comendo só o que eu posso. Pastor, muito de verdade, obrigado. Quero agradecer vocês aí pelo carinho, pela audiência. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá bom? Ative o sininho para você receber a notificação quando tiver vídeo novo, tá bom? A gente falou hoje com o pastor Daniel, falou sobre missão. Querido, abençoe o reino. Deus abençoe você e até o próximo podcast Jovens Adoradores.